Enquanto as crianças estão no cultinho delas, na classe delas, nós estudaremos o texto que foi lido 1 João 5, de 10 a 13, e eu estou numa verdadeira saga. Para terminar 1 João, eu quero terminar logo 1 João. Para nós entrarmos em algum outro livro em algum momento, mas nós já estamos há muito tempo, há bastante tempo em 1 João. Pela graça de Deus, nós já aprendemos bastante coisa com essa carta. Tão curtinha, mas que reforça muito daquilo que nós conhecemos. A respeito do caráter de João, ou melhor, da personalidade de João como apóstolo do amor, mas que também traz algumas verdades a respeito do mesmo apóstolo, mostrando que ele não era só amor, que muitas vezes ele também batia nos lobos que se aproximavam dos seus filhinhos, das suas ovelhas. Aí o texto que nós vamos estudar hoje, já caminhando para o final da epístola, faltam apenas alguns versículos. Se o Senhor permitir, talvez até mesmo nesse ano nós possamos concluir ainda um João. São aí os versículos 10 até o versículo 13. 10 a 13. Geralmente quando nós somos crianças, nós temos uma memória fraca. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de muitas coisas da minha infância. Algumas pessoas lembram bastante coisa. Eu lembro de poucas coisas. Eu não lembro de muito. Geralmente você lembra quando você era criança, quando você aprontou alguma coisa e você apanhou. Isso você lembra. Com certeza você lembra. Os seus pais não lembram deles terem te batido, porque quem bate não lembra. É sempre quem apanha que lembra. Mas é realmente da minha infância, eu tenho poucas memórias, lembro de apenas um flecha ou outro e talvez seja assim com você também. Mas eu me lembro especificamente de uma época da minha infância, em que eu tinha muito medo de ser abandonado pelos meus pais. Sabe aquele temor infantil que nasce e morre de um dia para o outro e que não tem fundamento nenhum? Os meus pais nunca foram negligentes, mas eu tive medo. Uma época da minha infância eu tinha medo de ser abandonado. Então eu sempre tinha que tê-los em vista. Nós saíamos para algum lugar, e eu tinha que olhar para eles. Eu não podia, de maneira nenhuma, perdê-los de vista. E eu me lembro uma vez porque eu estava com meu pai, estávamos eu e meu pai apenas, nós estávamos de carro, e o meu pai precisava pegar alguma coisa rapidamente em algum lugar na rua, então ele estacionou o carro rapidinho. E falou: Nicolás, eu vou ali rapidinho, você fica aqui dentro do carro, não sai daqui porque é mais rápido eu ir lá e pegar o documento e você ficar aqui do que eu ir com você até lá. Eu era pequeno nessa época, alguns anos só, talvez uns 7, 8 anos. E eu me lembro que falei: tudo bem papai, vou esperar aqui. Pequeno Nicolas lá esperando no carro. Então ele saiu, ele trancou o carro para garantir que nada ia acontecer, o alarme foi acionado e ele saiu. Tudo bem, passaram 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 30 segundos. E eu me desesperei. Aí eu me apavorei, eu não aguentei. Eu falei: não, meu pai me abandonou. Não é possível, meu pai me abandonou. Meu pai me abandonou e eu comecei a chorar freneticamente. E então, eu falei: eu vou atrás do meu pai. E eu saí atrás do meu pai. Só que meu pai havia acionado o alarme do carro. Então quando eu destravei a porta do carro, o que aconteceu? O alarme começou a disparar, e era uma avenida movimentada. E as pessoas começaram a olhar para mim e eu chorando, falando que meu pai tinha me abandonado. E aquele caos todo acontecendo. De repente eu vejo meu pai vindo de trás com um sorriso abençoado. Ah, meu filho amado. Saindo do lugar onde ele estava, as pessoas todas olhando ao redor. Poxa, como esse pai é um pai amável, amado. Aí eu lá chorando, pensando que meu pai tinha me abandonado quando na verdade ele não tinha ficado nem mesmo um minuto longe do carro. Ele nem conseguiu fazer o que ele precisava por conta do meu escândalo. Mas é curioso que depois desse episódio, por alguma razão, eu não tive mais esse medo. Talvez porque meu pai tenha usado uma técnica psicológica muito avançada que os irmãos já imaginam. Qual seja, eu não lembro se eu cheguei a apanhar ou não, mas eu lembro que alguma coisa aconteceu que, desde então, eu não tive mais medo de ser abandonado pelos meus pais. Quando eles falavam que eles iam ali e voltariam, eu acreditava que eles realmente voltariam, e eles sempre voltaram. Graças a Deus. Mas guardadas as devidas proporções. É claro, eu creio que o texto que está diante de nós fale um pouco a respeito disso. Fale de momentos em que nós temos temores, nós temos inseguranças que nascem dentro de nosso coração. Nós duvidamos a respeito do cuidado de Deus, nós temos medo a respeito
do que está acontecendo conosco, nós ficamos temerosos do que vem pela frente, e em algum momento paira sobre nós o medo e a dúvida de nós realmente não desfrutarmos de comunhão com Deus ou de nós realmente não sermos salvos. E parece que o objetivo de João, nesse texto, que é um texto central de toda a epístola, não somente da exposição de hoje, mas de toda a epístola, parece que esses versículos têm justamente o objetivo de trazer paz ao coração daqueles crentes, trazer segurança àqueles homens, aquelas mulheres, aqueles fiéis que estavam temerosos a respeito de sua salvação, que tinham medo se eles realmente eram crentes, como eles afirmavam ser, ou se os falsos mestres tinham razão. Então, João escreve o objetivo dele nesses versículos assim, como de toda epístola, como nós veremos um pouco mais claro hoje. É justamente falar a respeito da certeza de salvação. E se os irmãos passarem os olhos pelos versículos anteriores que nós estudamos algumas semanas atrás, na última vez que nós estivemos em 1 João, os irmãos devem se lembrar que nós estávamos falando a respeito do testemunho de Deus a respeito de Cristo. Nós falamos do testemunho de Deus a respeito de Cristo, e nós olhando biblicamente aqui para as verdades da Escritura, especificamente para o texto de 1 João, nós entendemos de maneira muito clara que o testemunho de Deus é suficiente para a nossa fé. Essa foi a grande verdade que nós defendemos da última vez. O testemunho de Deus sobre Cristo é suficiente para a nossa fé. Nós não precisamos de mais provas, de mais evidências, não. O testemunho de Deus é suficiente. E dando sequência a esse pensamento de João, que ele ainda está falando a respeito do testemunho de Deus a respeito de Cristo, eu quero mostrar para os irmãos que crer no testemunho de Deus sobre Cristo nos traz segurança de salvação, ou nos traz certeza de salvação. Crer no testemunho de Deus sobre Cristo nos traz certeza de salvação. Essa é uma doutrina importante para nós. Nós, como crentes, como eu mencionei agora há pouco, vez ou outra, nosso coração fica cheio de dúvidas, fica cheio de medos, de inseguranças, e nós questionamos a nossa fé, e nós realmente ficamos com medo se somos realmente crentes ou não. Mas parece que João, se preocupando especificamente com este assunto, ele nos mostra que o testemunho de Deus sobre Cristo, quando nós cremos nesse testemunho, nós temos automaticamente certeza, segurança da nossa salvação. Partindo disso, eu quero mostrar no texto, nesses versículos 10, 11, 12 e 13, eu quero mostrar para os irmãos 3 características dessa certeza que os crentes possuem. Crer no testemunho de Deus sobre Cristo nos traz certeza de salvação. Como é essa certeza? Como essa certeza se expressa? Quais as características dessa certeza? É isso que João vai mostrar para nós aqui nesses versículos que estão diante de nós. Então, volte seus olhos para o texto. Vamos ler novamente o versículo 10, onde nós temos a primeira característica dessa certeza. E a primeira característica dessa certeza, certeza que todos os crentes possuem, é que ela é pessoal. A nossa certeza de salvação é pessoal. Veja o que diz o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Como eu mencionei no último estudo, nós vimos 2 eventos, 2 grandes eventos que testemunhavam, onde o Pai testemunhava a respeito do Filho. Nós vimos que um desses eventos era o batismo de Cristo, onde ele se identificou com os pecadores e o Deus Pai manifestou-se ali de maneira clara, falando que de fato aquele era o seu Filho, aquele era quem morreria pelos pecados da humanidade. E depois nós vimos também a morte de Cristo como esse segundo evento, que identificava Jesus como o Messias, mas que identificava também Jesus como nosso Salvador. E esses 2 eventos que o João fala aqui, que veio por água e por sangue, água para o batismo, sangue para a morte de Cristo, são testemunhos. Esses 2 eventos são testemunhos externos de Deus. Deus Pai testemunhou a respeito disso, e nós vimos que esse testemunho é suficiente para a nossa fé. De fato, a identificação de Cristo no seu batismo e na sua morte é suficiente para que nós creiamos que ele é de fato o Messias que morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Mas parece que João agora passa a apresentar para nós os resultados internos desse testemunho. Esse testemunho não fica apenas na história. Esse testemunho não fica apenas em eventos isolados do passado. Ainda que nós tenhamos esses eventos registrados aqui, parece que agora João faz uma leve transição e ele fala a respeito de um testemunho interno que
Todos os crentes têm. Por isso que ele fala aqui no versículo 10, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo, e nós conhecemos biblicamente esse testemunho. Parece que João aqui está apontando para o testemunho interno que o Espírito Santo dá aos crentes. Essa é uma verdade que Paulo também defende. Abra rapidamente em Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo fala a respeito desse testemunho interno que o Espírito Santo dá aos crentes. Quando nós olhamos para a nossa fé, quando nós avaliamos a nossa fé, nós temos não apenas evidências externas, um testemunho externo disso pelo que aconteceu na história, pela identificação de Cristo na história, pelo testemunho de Deus Pai, mas nós também temos uma evidência interna disso por meio da ação do Espírito Santo na vida de cada crente. E parece que João aponta para essa realidade quando ele fala que esse testemunho está em nós também. Agora, um adendo importante. Quando nós falamos de testemunho interno do Espírito Santo, é muito comum que nós associemos esse testemunho a emoções. Nós pensamos que a certeza de salvação que nós sentimos está associada a sentimentos ou a um sentimentalismo. Mas é curioso que, biblicamente, os nossos sentimentos nunca são confiáveis, e nem mesmo quando eles se prestam a testemunhar alguma coisa. Então, quando nós pensamos em testemunho interno do Espírito Santo, aquilo que nós temos individualmente, pessoalmente, como diz o ponto, a característica que nós estamos defendendo aqui, quando nós olhamos para esse testemunho interno do Espírito Santo, nós estamos buscando por algumas expressões objetivas disso, e o apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos 8. Veja comigo o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou ler novamente. Próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E no primeiro momento, quando nós lemos o versículo 16, nós não temos maiores explicações do que é esse testemunho interno. Bem como em 1 João, nós também não temos maiores explicações sobre isso. Parece que isso é muito claro na mente tanto de Paulo como de João. Mas o que deixa evidente para nós que não se tratam de meras emoções, mas se trata de um modo de vida, é o que vem nos versículos anteriores. No contexto do versículo 16 que nós lemos agora de Romanos 8, veja o versículo 5, o que diz. Veja como o argumento de Paulo em Romanos 8, como ele se desenvolve até chegar no versículo 16. Veja Romanos 8, 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, e aqui, Paulo introduz o que é talvez uma explicação ou uma evidência do que é esse testemunho que ele vai falar mais pra frente, ou do como se expressa esse testemunho que ele vai falar mais pra frente. E está intimamente relacionado à santidade. Veja o que ele diz. No verso 9. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E você continua a leitura e chega no versículo 12. Veja o versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é esse testemunho então? Ainda que Paulo não fale especificamente como é esse testemunho, o contexto do versículo 16 mostra para nós que isso está intimamente ligado a uma vida de santidade, ao nosso ódio pelo pecado e o nosso amor àquilo que agrada a Deus. E essa relação crescente vai fazendo com que dia após dia nós odiemos mais o pecado, isso vai testemunhando em nós o nosso amor a Deus. O Espírito vai nos orientando, vai nos dirigindo à vontade de Deus, vai nos orientando, nos dirigindo a uma vida de obediência a Ele, e isso vai, dia após dia, construindo um testemunho sólido dentro de nós de que nós somos filhos de Deus. Geralmente quando eu fico doente, eu nunca fico doente para brincar. Eu sempre fico doente uma semana, 2, um mês. Às vezes os irmãos se lembram. Em qual jovem passado que eu não pude participar porque eu fiquei doente? Fiquei um bom tempo doente. Eu não gosto de brincar com doenças.
Isso é para fazer que vão fazer direito, né? E às vezes as pessoas perguntam assim no meio da crise, elas perguntam o Nicolás como que você está? E eu sempre brinco falando que eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque passo a passo, de pouco em pouco, nós vamos melhorando. E parece que esse testemunho interno do qual Paulo fala aqui, do Espírito Santo que está relacionado à santidade, à santificação, também caminha para isso. Dia após dia, por mais que nós caiamos em pecado, nosso ódio ao pecado cresce, o nosso amor à verdade aumenta, e essas verdades vão tomando conta do nosso coração. E isso vai se solidificando em nossas vidas e em nossas mentes. E, queridos, isso tem tudo a ver com o João. Isso tem tudo a ver com o que nós temos estudado ao longo de toda essa epístola. Porque aqueles homens, falsos mestres, eles não estavam nem aí para a santidade deles. Eles não estavam nem aí para aquilo que a palavra de Deus falava. Eles não estavam nem aí para a vida com Deus deles, para a comunhão deles com seus irmãos. Eles queriam apenas curtir a vida e fazer o que dava na telha deles. Mas João fala não, aquele que olha para o testemunho de Deus, o testemunho que Deus dá a respeito de Cristo, esse testemunho encontra a morada dentro dos crentes. Existe uma expressão, existe um efeito dentro dos crentes. Isso muda o coração dos crentes. Por isso João faz um contraste. Aqueles homens, portanto, não têm esse testemunho dentro deles, porque eles não creem no testemunho que Deus Pai dá a respeito do Filho. Eles não creem que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne e que Jesus morreu por nós. Eles não creem nisso. Portanto, eles não têm esse testemunho interno. Mas ainda que isso seja verdade, queridos, essa realidade do testemunho interno do Espírito Santo, à luz do que Paulo fala e à luz de todo o ensino de 1 João, ainda que isso seja verdade, eu creio que a transição que João faz aqui de um testemunho externo para um testemunho interno não pode passar despercebido por nós, porque de fato é o Espírito Santo que pega aquelas verdades históricas, que pega aquelas verdades teológicas fora de nós e aplica aquilo às nossas vidas. É o Espírito Santo que nos regenera, para que aquilo seja verdade em nós. É o Espírito Santo que renova a nossa mente para que o Evangelho faça sentido para nós. É Ele que nos convence disso. E parece que João acompanha essa transição. E eu creio que o testemunho interno do Espírito Santo tem uma expressão muito peculiar para nós. Você já teve a sensação de ouvir uma pregação e querer se converter de novo? Você já teve essa sensação? Você ouviu a pregação e falou: poxa, eu acho que eu nunca fui crente. Mesmo, acho que agora eu vou me converter. Já teve essa sensação? Eu já tive. Muitas pessoas já tiveram isso. Você ouve aquela pregação do fogo, aquela pregação cheia de poder, você fala: nossa, mas olha, eu acho que a minha conversão não valeu. Acho que eu vou me converter de novo. Muitas crianças fazem isso, não é? As crianças se convertem várias vezes, não é mesmo? Toda vez que tem um apelo, alguma coisa, a criança se converte. Algumas crianças se convertem 10, 15 vezes, não é? Mas talvez, queridos, isso aconteça com as crianças justamente porque elas não entenderam plenamente uma faceta do testemunho interno do Espírito Santo. Elas não entenderam ainda uma verdadezinha, uma parte desse testemunho que, realmente, todas as vezes que nós somos confrontados com o Evangelho, todas as vezes que um verdadeiro crente ouve do Evangelho, aquilo fala ao seu coração novamente. Você não se converte de novo, mas aquelas verdades fazem sentido de novo para você, porque são verdades verdadeiras. São verdades que o Espírito Santo te convenceu. E quando você ouve do Evangelho, você tem esse desejo, você tem essa vontade de falar: poxa vida, isso é muito verdadeiro. Como eu deixei isso se apagar nesses últimos dias? Como eu deixei isso sumir da minha vida nos últimos dias? E parece que o testemunho interno do Espírito Santo, ele pode se expressar dessa maneira também. Tem um livro que eu pessoalmente gosto muito, não terminei de lê-lo ainda, é aquele livro que eu vou terminar de ler só na minha terceira idade. Eu tenho uma coleção de livros, que eu falo que é a minha coleção da terceira idade, é o projeto de terceira idade. Alguns livros estão até embalados. Ainda, eu só vou abrir quando eu passar dos 60. Esse daqui, talvez seja um deles. Eu estou na metade e não consegui terminá-lo ainda. Pregação e Pregadores de Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, um grande homem de Deus, morreu em 1981. Gosto muito dele, dos livros
dele muito bons, as pregações dele são muito boas. E nesse livro, como o próprio título sugere, pregação e pregadores, ele fala a respeito da dinâmica da pregação e até mesmo da dinâmica da igreja, a reação que a igreja tem diante de uma pregação. Eu gostaria de ler um trechinho aqui para os irmãos do que ele fala a respeito disso, que eu creio que tenha total conexão com o que nós estamos falando agora a respeito deste testemunho, a respeito dessa vontadezinha que nós temos de se converter, de novo quando nós ouvimos as verdades do Evangelho. Veja só o que ele diz: o crente verdadeiro sempre sente o poder da palavra e a convicção que dela procede. Em certo sentido, a fé ocorre de uma vez para sempre, mas em outro sentido não é assim. Há algo excessivamente errado com o indivíduo que diz ser crente e ouve um sermão evangelístico sem sentir nova convicção, sem sentir algo de sua própria indignidade, sem regozijar-se ao ouvir o remédio do evangelho ser apresentado. Muitas e muitas vezes terminando um culto evangelístico, um homem ou uma mulher aproxima-se de mim e declara: sabe de uma coisa? Se eu não tivesse me convertido antes, certamente teria me convertido nesta noite. Sempre gosto de ouvir essas palavras. Isso significa que sentiram novamente o poder do Evangelho, que contemplaram todo o quadro novamente. E por assim dizer, quase passaram de novo pela experiência da conversão. O que estou asseverando é que deve haver algo errado radicalmente. Errado naquele que diz ser crente, mas não sente o poder desse glorioso Evangelho sempre que ele é apresentado, embora em formas diferentes. Isso mostra para nós que um homem do século passado tinha essa mesma percepção, e as pessoas para as quais ele pregava tinham essa mesma percepção também. Porque, queridos, isso faz parte da nossa experiência cristã. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo com a presença do pecado. E vez ou outra, nós precisamos ser lembrados do poder do Evangelho, da eficácia dele em nossas vidas. E todas as vezes que nós somos confrontados com isso de alguma maneira nos impacta. E nós como que sentimos tudo aquilo de novo. Mas notem, isso não é necessariamente um sentimento nostálgico, não. É porque nós olhamos para o testemunho de Deus e nós falamos: isso é verdade. Eu sou um pecador, eu mereço a ira de Deus, e Cristo morreu no meu lugar e ressuscitou. Isso faz sentido para nós, porque o Espírito Santo, trabalhando em nós com esse testemunho em nós, ele nos move a ver que isso é verdade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu assistia muito VHS videocassete. Hoje o jovem nem sabe o que é isso. Disquete, essas coisa do passado. Mas eu lembro do VHS que o grande terror era você ter que rebobinar antes de entregar na locadora, porque senão você pagava multa. Mas eu me lembro que uma fita de VHS em especial era uma fita bem exótica, devo dizer. Eu gostava muito de assistir quando era pequeno. Era a fita do meu nascimento. Era comum antigamente. Ainda hoje as pessoas filmarem o nascimento. Então você vê lá o pai com cara de assustado, você vê os médicos trabalhando, você vê a movimentação da equipe, você vê o momento antes de entrar na sala, e assim por diante. E eu gostava muito de assistir a fita do meu nascimento. Pode até parecer meio egocentrista isso, mas não sei porquê. Eu gostava. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu assistia isso quando eu era pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos, a minha mãe colocava a fita no VHS para mim, porque a última vez que eu tentei fazer isso quando eu era pequeno, a minha mão ficou presa dentro do VHS. Então, desde então, minha mãe começou a fazer isso para mim. Eu me lembro que todas às vezes minha mãe assistia junto comigo, e algo me intrigava. Eu ficava indignado porque todas as vezes que nós assistíamos a fita do meu nascimento, a minha mãe chorava. Eu não entendia. Eu falava: mãe, por que a senhora tá chorando? Filha, porque eu tô emocionada. Porque você nasceu. Mas mãe, eu tô aqui. Você não precisa mais chorar. Eu tô aqui, eu já nasci. E ela falava: mas filho, você não entende isso. E de fato eu não entendo. Até hoje, porque eu não sou pai. Mas deve ser uma emoção muito grande essa mesmo. É uma emoção muito grande, né? Pastor Toba? Deve ser muito grande, especialmente para mãe. Minha mãe chorava todas as vezes que nós assistíamos aquela fita. E queridos, eu acho que todas as vezes que nós pegamos o VHS da nossa conversão, do nosso novo nascimento, nós devemos ter a mesma sensação. Nós devemos ter a mesma expressão de gratidão, a mesma expressão de alegria. Senhor, eu nasci de novo.
Obrigado porque aquelas verdades me confrontaram. Obrigado porque o Senhor me renovou. Me regenerou, obrigado por isso. E essa alegria deve invadir o nosso coração, e talvez nós não precisemos chorar como a minha mãe chorava, mas certamente o nosso coração deve se encher de alegria pela nossa salvação. É por isso que João escreve essa carta, porque ele quer que aqueles crentes sejam alegres na salvação que eles têm, que eles se regozijem nisso. E quando nós olhamos para a obra de Deus em nós, na nossa salvação, nós devemos lembrar disso também. E todas as vezes que nós, numa pregação, somos lembrados da verdade do Evangelho, isso deve ecoar em nossa mente, isso deve reverberar em nossa mente e coração, e aquilo deve constantemente alimentar a nossa vida cristã. A nossa conversão, as verdades que nos levaram à nossa conversão, elas não ficam no passado, elas nos movem hoje também, elas movem a vida cristã. Cristo continua sendo a força que nos leva a vivê-la, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Por isso nós estamos falando que uma das características dessa certeza é que ela é pessoal. Eu e você temos essa certeza, porque eu e você fomos regenerados por Deus em Cristo. Mas o versículo 10, ele termina, como João sempre faz, colocando o contraste. Ele fala que aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo, mas quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Queridos, aqueles que rejeitam o testemunho de Deus, aqueles que rejeitam o Evangelho, eles não são coitados, não são pessoas ignorantes, não são pessoas das quais Deus deveria ter misericórdia porque elas são pobres coitadinhas. Não, as pessoas que rejeitam o Evangelho são pessoas que, de acordo com esse texto, fazem de Deus um mentiroso, porque elas deliberadamente falam que aquilo que Deus fala sobre Cristo é mentira. Elas olham para o testemunho de Deus a respeito da messianidade de Jesus, a respeito da humanidade de Jesus, a respeito da divindade de Jesus. Elas olham para esse testemunho de Deus e elas falam, isso é mentira, eu não concordo com isso. E ao fazer isso, elas colocam ira sobre si. Elas jogam mais ira ainda sobre si, porque elas estão rejeitando o testemunho de Deus e falando que ele, portanto, é um mentiroso. Agora, essa expressão fazer de Deus um mentiroso não é a primeira vez que João usa nessa carta. Se vocês olharem o capítulo 1, o versículo 10, os irmãos verão que João já expressou essa realidade de que aqueles que rejeitam o que Deus fala fazem dele um mentiroso. 1 João 1, 10. Olha o que diz o versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqueles falsos mestres deles falavam que eles não tinham pecado, ou que não tinha problema nenhum eles viverem a vida de pecados deles e cometerem os pecados absurdos que eles cometiam. Mas João no capítulo 1 fala que não, que viver dessa maneira, falar que não tem pecado, isso é fazer de Deus um mentiroso, porque Deus fala que nós somos pecadores e temos pecado. E depois, no capítulo 5, João repete: aquele que rejeita o testemunho de Deus faz dele um mentiroso. Queridos, nós sabemos que esses versículos, eles se referem aos falsos mestres. Nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Nós não fazemos de Deus um mentiroso quando nós somos confrontados por sua palavra e vemos que estamos em pecado. Nós não rejeitamos o testemunho de Deus a respeito de Cristo. Nós realmente cremos que Ele é o Salvador do mundo, Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Nós não fazemos de Deus um mentiroso, mas em algum grau, nós podemos nos assemelhar a esses homens quando, confrontados pela palavra de Deus, nós rejeitamos mudar a nossa vida para aquilo que Ele quer de nós. Quando nós decidimos deliberadamente permanecer no nosso pecado, tampando os ouvidos para o que a Bíblia chama de pecado e vivendo naquilo abertamente. Quando nós fazemos isso, nós estamos não apenas fechando as nossas Bíblias ou recusando uma porção delas. Não, nós estamos falando que Deus é um mentiroso, porque se Deus é o nosso Salvador, e Ele manda que nós vivamos de acordo com a palavra dele, e nós decidimos deliberadamente viver em pecado, então nós somos mentirosos, porque nós não vivemos aquilo que nós confessamos. E mais, nós estamos falando que Deus é o mentiroso, porque Ele disse importar com a nossa santidade. E nós vivemos como se isso não valesse nada para Ele. João está falando dos falsos mestres, mas isso tem implicações diretas na minha e na sua vida, na minha e na sua santidade. E toda essa característica pessoal dessa certeza mostra para nós que crer
No testemunho de Deus sobre Cristo nos traz certeza de salvação. Nós vimos esse testemunho interno, que João coloca aqui. Crer no testemunho de Deus sobre Cristo nos traz certeza de salvação. Essa é a primeira característica da certeza que nós temos. Ela é pessoal, mas existe uma segunda certeza. Eu quero que os irmãos olhem agora para os versos 11 e 12. Acompanhem comigo. 11 e 12. Nós temos a segunda característica dessa certeza, que diz que ela é objetiva. E com objetivo aqui eu quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, objetivo porque a nossa fé, ela tem um único alvo. A nossa fé tem um único alvo em Cristo. É um alvo exclusivo, é algo objetivo. Não existe espaço para ninguém mais. É exclusivo em Cristo. E é objetivo. Também porque a lógica de João é inegável. João é muito preto no branco. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Isso é objetivo. Quer ser mais objetivo que João? Eu não conheço nenhum autor bíblico mais do que João. Se houvesse um bate-papo entre João e Paulo, eu acho que eles não se dariam muito bem, porque João é objetivo demais. E Paulo, às vezes, faz umas divagações muito longas. Tanto que Pedro fala, olha, Paulo fala umas coisas que a gente não entende. É difícil de entender, mas João não. O João é muito cristalino no que ele fala. O João é muito preto no branco. É assim porque é assim. E acabou. É uma característica de João. E por isso, essa segunda característica da certeza da nossa salvação é essa. Ela é objetiva. Veja o que diz o versículo 11. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Notem que João agora explica esse testemunho. Ele vai definir o que é esse testemunho que ele tem falado até agora. E ele fala que o testemunho é que Deus nos deu a vida eterna. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos a vida. A Bíblia deixa claro que nós merecemos a morte, mas Ele nos deu. É um presente. Nada do que nós pudéssemos fazer sequer chegaria perto de termos isso. E João deixa isso claro. Olha, Ele deu a vida para vocês. É um presente. Mas Ele fala que esta vida está em seu Filho. Ele fala que Ele nos deu a vida. E a vida está em seu Filho. Ou seja, a nossa salvação depende de uma única pessoa. Cristo. Não depende de nós. Não. Depende de nada que nós façamos. E manter a nossa salvação também. Não depende de nós ou de nada que nós façamos. Depende única e exclusivamente de Cristo. Não é à toa que em João capítulo 14, os irmãos não precisam abrir, mas João capítulo 14 versículo 6, nós lemos Jesus falando de si mesmo, quando ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e João repete isto aqui quando ele diz que Deus nos deu a vida e a vida está em seu Filho, e Jesus conclui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz que ele é um caminho. Jesus diz que ele é o caminho. Jesus não diz que ele é uma possibilidade de vida. Não, Jesus diz que ele é a vida em si, a própria vida. E não há nenhum outro caminho que leve ao Pai, senão a Cristo. E essa, aliás, é uma das ênfases que João coloca também no seu evangelho e na sua epístola. É uma ênfase pela qual João batalha constantemente que nós nos lembremos. Na semana passada nós estivemos aqui na igreja do Incojovem, e os irmãos ainda veem os resultados do Incojovem aí. E o tema foi, como está ali naquele banner, ali no primeiro banner, os 500 anos da Reforma Protestante. E no banner aqui do lado quero que todos olhem para ali por favor, rapidinho, os irmãos verão que existem ali as famosas 5 solas. Soli Deo Gloria, Soli Scriptura, Soli Gratia, Soli Fide, Solus Christus. Essas são, digamos assim, os 5 nortes, ou os 5 pilares da Reforma. E um desses pilares, que está por último ali, diz que somente Cristo salva. Que a nossa fé, ela depende única e exclusivamente de Cristo. Em tempos em que, como os irmãos viram aqui na peça, a salvação dependia de uma moeda cair no cofre. Em tempos em que Lutero, ele se flagelava o tempo todo a fim de obter o favor de Deus. Em tempos disso, os reformadores descobriram, olhando para a Escritura, que somente Cristo dava vida, que somente Cristo era aquele que podia salvar, e eles resgataram isso. E João, é exatamente o que João está dizendo aqui. Aquilo que a Reforma resgatou, não foi algo que veio da mente dos reformadores. Os solos Cristos, o somente Cristo, não é algo que veio da mente de Lutero, algo que veio da mente de Calvino, não é algo que veio da mente de Zwinglio, não.
É algo que vem da mente do próprio Deus, registrado na Escritura. Somente Cristo é aquele que concede vida porque Ele próprio é a vida. E João diz para nós que essa vida já nos foi dada. João não coloca nenhuma condição. Aqui, ele está escrevendo para crentes e ele fala: olha, essa vida foi dada a vocês. Vocês já desfrutam dela. Vocês já têm a vida eterna. Não existe espaço para dúvida. Deus já concedeu ela a vocês. Vocês já são possuidores disso. Nós já possuímos isso. Isso mostra para nós uma certeza irrevogável. Nós somos salvos. Ponto. Nós já temos a vida eterna. Aqueles leitores de João tinham a vida eterna. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, em João 10, ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrancará de minha mão. Ó, mesmo que concede a vida, algumas palavras depois diz que é aquele que preserva a vida. Deus nos deu, nós temos essa vida, em Cristo nós temos isso. Será que nós podemos perder pelos nossos pecados? Será que se nós cometermos um pecado pesadão, será que a gente pode perder a nossa salvação? Será que nós podemos cair da graça, como alguns dizem, biblicamente? Não. E João faz questão de enfatizar isso aqui. Você já tem essa vida. E no evangelho dele fica claro que essa vida, ela vem associada com essa certeza, com essa segurança. Por isso nós falamos que ela é uma certeza objetiva. Não existe espaço para dúvida. E em falando de reforma, quando nós olhamos para essa verdade, há uma expressão, uma frase que é atribuída a Lutero, que eu creio que resuma muito bem isso. Segundo, atribuído a Lutero, ele disse o seguinte: quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Queridos, em uma época onde o questionamento é tido por erudição. Para você ser erudito, você precisa questionar tudo. Nós vimos um pouco disso com o pastor Elder na abertura do Inco Jovem. Nos nossos dias, questionar é você ser a utópia. É você ser aquele que, ao colocar tudo sob questionamento, você está livre de qualquer amarra. Em tempos onde nós vivemos um relativismo constante, um questionamento constante, um ceticismo constante, nós precisamos retornar aos absolutos da palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz que nós somos salvos, nós temos a vida, não é brincadeira. Não está sob qualquer questionamento. Nós realmente temos essa vida. Cristo nos deu essa vida. E nós podemos vivê-la. Nós a vivemos, aliás. Mas eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive pessoalmente algumas vezes. Quando eu falo que eu tenho certeza da minha salvação, as pessoas me taxam de alguns adjetivos: arrogante, presunçoso, alguém que acha que pode conhecer a Deus, as coisas de Deus. Porque, segundo essas pessoas, ninguém sabe quem será salvo ou não. Nem mesmo um crente sabe se ele será salvo ou não. Mas, queridos, olhando para João, olhando para toda a teologia de João, e olhando para a Escritura como um todo, eu acho que é justamente duvidar disso que é ser pretensioso. É justamente duvidar da salvação que Deus já falou, que Ele nos deu, que é ser pretensioso. É colocar sob questionamento uma verdade inquestionável que vem do próprio Deus. É Deus falar para nós que nós estamos salvos pela obra do seu Filho e nós olharmos para isso e falarmos: olha, bem, não sei, é que o Senhor não me conhece. Isso sim é pretensão. E mais, isso não é arrogância, porque nós entendemos que nós somos crentes, que nós ganhamos a vida não por nossos próprios méritos, mas porque Ele nos deu essa vida. Então nossa certeza de salvação não gera em nós orgulho, pelo contrário, gera em nós humildade. Porque eu sei que no que dependesse de mim, eu não conseguiria isso. Mas Cristo deu isso a mim gratuitamente. É isso que João fala: Deus nos deu essa vida. E esta vida está em seu Filho. Nós já temos isso. E João diz, no versículo 11, ainda que Ele não nos deu qualquer vida, Ele qualifica essa vida. Que vida é essa? Vida eterna. João qualifica isso. Quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos naquele momento etéreo futuro, não é? Onde tudo passou e nós estaremos com Jesus pelos séculos dos séculos eternamente. Ok. De fato, vida eterna se refere a uma vida de uma próxima era. Isso é verdade. O conceito de vida eterna também tem isso embutido. Mas, de acordo com tudo que João tem falado, de acordo com o argumento de João que é tão presente, parece que a vida eterna não é apenas algo vivido no futuro.
Ela é algo que começa agora. É algo que nós já desfrutamos. João não fala que nós teremos a vida eterna. Ele fala que nós já temos isso, que nós já vivemos isso. Existe uma realidade presente, que nós precisamos enfatizar. Aí em João capítulo 17, versículo 3, Jesus define o que é a vida eterna. Abra sua Bíblia rapidamente. Lá comigo. Eu quero que você marque esse versículo na sua Bíblia. É um dos meus versículos favoritos e eu quero que também seja o seu, porque Jesus fala de maneira muito clara o que é a vida eterna. Uma das realidades, uma das expressões mais claras do que é a vida eterna. E da mesma maneira que João fala, para nós qual é o testemunho de Deus, João registra aqui no seu Evangelho o que é a vida eterna. E João diz, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus está intercedendo aqui a uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos de todos os tempos aqui. Aí no versículo 3 nós lemos o seguinte: e a vida eterna é esta. 2 pontos. Nós vamos ter uma definição agora. O que é a vida eterna? Ou o que é uma grande parte dela? O que compõe a vida eterna? A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é vida eterna. E eu e você já desfrutamos de vida eterna, porque o Espírito Santo já age em nós quando nós lemos a Escritura conhecendo mais a Deus. Nosso tempo devocional que nós temos em casa, quando nós lemos a Escritura, nós conhecemos a Deus, nós desfrutamos de intimidade com Ele, de intimidade com Cristo, de um relacionamento íntimo com Ele. Isso é conhecer a Deus. Quando nós estamos reunidos aqui e ouvimos a pregação da palavra, isso faz parte da vida eterna. Isso faz parte de conhecer a Deus. Nós estamos crescendo, nós já experimentamos isso agora. Nós já temos uma vida eterna. Ela não começará quando nós morrermos. Ela começa agora. Ainda que nós tenhamos o pecado ao nosso redor, ainda que nós tenhamos lutas, pela graça de Deus, nós já temos um gostinho muito bom do que é a vida eterna. Geralmente, os jovens sentem isso no acampamento de jovens. Quando chega o dia de ir embora, bate aquela tristeza. Poxa vida, estava tão gostoso aqui. Por que nós vamos embora? Estava bom estudar aqui junto com vocês, fazer a hora silenciosa junto com vocês, a devocional junto com vocês. Os homens que vão no retiro do Remar que estudam a Bíblia durante 3, 4 horas seguidas, quase puritanos, estudando por horas e horas a Bíblia. Esse gostinho é o gostinho da eternidade, queridos. Quando nós ouvimos uma pregação e nos regozijamos naquilo, nós estamos experimentando um gostinho da eternidade, nós estamos conhecendo mais a Deus. É por isso que nós não podemos negligenciar o nosso contato diário com a Bíblia. É por isso que nós não podemos negligenciar o contato diário com a oração. É por isso que nós não podemos negligenciar o contato semanal, no nosso caso com a igreja, ou o contato contínuo com os nossos irmãos fora dessas 4 paredes. Porque isso é um gostinho da vida eterna. Nós ainda temos o pecado ao nosso redor. Nós ainda temos lutas. Eu e você ainda temos lutas grandes. Mas pela graça de Deus nós temos algo objetivo ao qual nós podemos nos apegar. O conhecimento dele que nós já desfrutamos desde agora por meio da atuação do Espírito Santo. Mas, queridos, deixe-me fazer uma ressalva aqui. Eu quero dirigir essa ressalva especialmente aos professores e pastores, líderes, aqueles que pregam. Abram comigo, por favor, em João, capítulo 5. João capítulo 5. A vida eterna é conhecer a Deus. Ok. Aí nós como pregadores, como pastores, como professores, como líderes, como mestres da palavra, nós temos uma grande responsabilidade diante disso, porque a nossa ministração é ministrar um pouco de vida eterna a vocês. Um pouco disso a vocês, por meio da atuação do Espírito Santo, é claro, da capacitação que ele dá. Mas nós não podemos por nenhum momento, nem um segundinho, pensar que vida eterna se trata de um conhecimento apenas teórico e técnico de quem Deus é. Nós não podemos pensar isso. Nós não podemos pensar que conhecer a Deus é estudar esse livro de maneira fria, de maneira calculista, como se esse livro fosse qualquer outro, porque isso já aconteceu na história. E vejam o que Jesus disse para os mestres da lei em João capítulo 5, a partir do verso 30. João 5,30. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo. Meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de
mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Notem que nós estamos falando de testemunho em 1 João também, e esse texto fala de testemunho de novo. Continue. Versículo 34. Perdão. Versículo 32. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo, tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós porque não credes naquele que ele enviou. Versículo 39. Preste especial atenção agora no versículo 39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim, para ter, diz, vida. Mas eu não recebo a glória da parte dos homens, mas eu os conheço bem, e sei que não tedes amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, se recebereis. Como podeis crer vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus está falando aqui é o seguinte: vocês, mestres da lei, palmas para vocês. Vocês examinam a lei minuciosamente, palavrinha por palavrinha. Aliás, a tradição rabínica, ela falava que para os judeus estudar a lei era acumular vida para a eternidade. Quando Jesus faz essa crítica, ele tinha algo muito específico em mente. Aqueles homens acreditavam que o estudo técnico da lei, que a guarda técnica da lei, que o seguir regrinhas e o estudo sistemático, isso por si só salvaria aqueles homens. Eles salvariam a si mesmos. Mas o que Jesus fala é que, olha, vocês estudaram tanto, que vocês não ergueram seus olhos para mim. Eu sou quem Moisés falava. E agora vocês que estudavam tanto Moisés, pensando que Moisés ia salvar vocês, pobrezinho de vocês. Moisés é justamente condená-los, porque Moisés apontava para mim, as Escrituras apontam para mim. E o que João nos diz é que a vida está em Cristo. Queridos, a vida não está nesse papel. A vida está em Cristo. Este livro, testemunha de Jesus. É nele que nós temos a vida. Não adianta eu e você seguirmos o que este livro disse, nossa confiança não está em Cristo. Não adianta nada. A sua pregação, como professor, pastor, vai ser um mero moralismo. Porque nós precisamos de Cristo para viver a vida cristã, como o próprio nome já sugere. E aqueles homens deixaram passar isso de uma maneira tão absurda. Eles recusaram aquilo que eles tanto estudaram, que eles tanto ansiaram. Por isso, queridos, a nossa pregação como pregadores, professores, nós como mestres do ensino, nós temos a responsabilidade de pregar Cristo sempre. As nossas pregações precisam ser cristocêntricas, até mesmo quando nós falamos do Antigo Testamento. Porque, afinal de contas, Jesus disse que Moisés fala de Cristo, e João fala que a vida está em Cristo. Então, nós precisamos pregar Cristo no Antigo Testamento também. Só que nós precisamos tomar alguns cuidados. Existem maus exemplos disso. Recentemente eu li um comentário a respeito do livro de Juízes, onde o autor estava falando a respeito de Eude. Eude tinha um defeito na mão. Se não me engano, ele era destro canhoto, não me lembro agora. Ele era canhoto, mas todos os guerreiros tinham muita habilidade justamente por usarem a outra mão. Mas Eude era diferente. E esse autor bíblico, diante disso, ele fala: porque vejam bem, Jesus se fez canhoto por nós. O livro de Juízes não está falando que Jesus se fez canhoto por nós. Ou, ainda mais absurdo, esse o pastor Marcos vai se lembrar, e alguns professores do seminário, onde eu estudo, também se lembram. Havia um professor que tinha uma réplica do tabernáculo. Aí, todas as aulas, ele levava aquela réplica do tabernáculo. E ele falava que todos os elementos
do tabernáculo apontavam para Jesus. Todos. Nossa, como é isso, né? Como é isso? Grandíssimo guru? Como funciona isso? Mostre isso. Para mim, por quê? Como tudo do tabernáculo aponta para Cristo, ele falava não, porque você pode olhar para a cortina, você pode olhar para as hastes, mas você pode olhar também para o mínimo detalhe do tabernáculo. Todos, os alunos assim, e ele apontava para os ganchos do tabernáculo, que seguravam a cortina do tabernáculo. E ele falava, estão vendo esses ganchos? Ah, os ganchos da cortina, sim. Eles nada mais são do que um convite do Senhor. Venham, venham. Pecadores, venham. Queridos, isso não é pregar Cristo no Antigo Testamento. Isso é ao máximo fazer um stand-up de péssima qualidade, diga-se de passagem. Isso não é pregar Cristo no Antigo. Nós podemos lembrar que os discípulos no caminho de Emaús, Jesus fez uma pregação expositiva que pegou o Antigo Testamento inteiro. Em toda a lei, Moisés nos profeta tudo, na sabedoria tudo aponta para Cristo. Mas como nós, pregadores, podemos fazer isso? Queridos, a lei mostra para nós que nós somos incapazes de agradar a Deus sozinhos. Que nós não chegamos a ter Deus por nossos próprios esforços. Tente seguir a lei. Aliás, há algum tempo atrás, um jornalista tentou viver de acordo com os preceitos da lei. E ele não conseguiu, porque realmente nós não conseguimos viver aquilo. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, nós pensamos que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria popular, não é? Mas, na verdade, tente ser sábio como o sábio de Provérbios. Tente ser sábio. Tente falar como o sábio de Provérbios fala. Você vai ver cedo ou tarde que não dá. Que longe de Cristo nós não temos a sabedoria que precisamos. Nós precisamos de Cristo atuando em nossa vida para que nós possamos viver o mínimo daquela sabedoria. Porque só Ele consegue. Nós, por nossas forças, não conseguimos. Quando nós olhamos para os livros históricos, como isso aponta para Cristo, é simples. Nem mesmo o rei Davi, que era talvez o que a maior esperança de Israel ali como rei, finalmente o grande rei, até mesmo ele caiu em pecado. E a Bíblia deixa isso registrado para nós. Nem mesmo Davi foi aquele que o povo esperava, porque nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de alguém maior que Davi. Nós precisamos de alguém maior que Salomão. E nesse sentido, essa esperança que nasceu lá no Éden, ela vai caminhando por todo o Antigo Testamento, passando pela lei, passando pelos profetas, passando pelos livros de sabedoria, pelos livros históricos, e finalmente se completando em Cristo. É assim, de maneira muito compacta, que um pregador aponta para Cristo quando ele está falando a dele no Antigo Testamento. Porque é em Cristo que nós temos a vida, queridos. Não no simples estudo frio da palavra de Deus. Mas voltem para o versículo 12 agora de 1 João, por favor. Nós estamos falando que nós temos uma certeza objetiva. Objetiva porque o único elemento da nossa fé é Cristo. O objetivo, o alvo da nossa fé é Cristo. Por isso é objetivo, não há espaço para qualquer outro. Mas agora também veremos que é objetivo no versículo 12. Vou demorar quase nada no versículo 12 porque João é categórico. Ele fala: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Fim. Simples. Sem muita enrolação. Esse é João. João. Igreja, igreja, João. Sem grandes delongas. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É uma lógica que você não precisa de muito para chegar até ela. E esse contraste, queridos, é uma característica de João. No Evangelho de João, nós lembramos de João 3,36. Abra lá rapidamente comigo sua Bíblia, João 3,36. Nós vemos esse contraste sendo colocado no Evangelho de João. E é um contraste que mostra para nós a objetividade da certeza que nós temos. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E se os irmãos virarem as páginas, os irmãos vão olhando, podem passar por. Leem o João ao longo da semana, os irmãos verão que o João sempre usa esse contraste. É um contraste muito claro. E na sua epístola ele faz a mesma coisa. Preto no branco. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Acabou. Fim. Por isso a nossa fé, queridos, é uma fé objetiva. E isso mostra para nós que crer no testemunho de Deus sobre Cristo nos traz certeza de salvação. Ah, Nicolas, mas e se quem tem o Filho tem a vida? Quem não tem, não tem a vida. Mas, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isso é objetivo. Ponto. É assim que João conclui seu versículo 12. Mas existe, por fim, uma terceira característica.
A primeira característica que ela é a nossa certeza, ela é pessoal, o tecido interno do Espírito Santo. Além disso, ela também é objetiva, única e exclusivamente em Cristo, e sem muito campo cinzento, preto no branco para João. Mas, agora existe uma terceira característica aqui, que ela é verificável. Veja o versículo 13, e esse talvez seja o versículo central de 1 João. Aqui João diz o porquê ele escreveu essa carta. 1 João 5,13 diz assim: aqui nós temos o objetivo principal de João, e ele revela isso para nós. Nós não precisamos ficar caçando isso. Ele fala: eu escrevi para isso, por causa disso. Para que vocês saibam que vocês são crentes, que vocês são filhos de Deus. E é curioso que João, ao dar essa certeza de salvação, quando ele fala: eu escrevo essas coisas, ele já usou essa expressão lá no começo da sua carta. Fala para o capítulo 1 rapidamente. Eu creio que essa comparação pode nos ensinar algo muito precioso, algo muito valioso aqui. 1 João 4 diz assim: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João escreveu para que os crentes tivessem alegria, ou para que os crentes tivessem certeza de salvação? Quem disse que precisam ser apenas um dos dois? Quem disse que os dois não estão intimamente ligados? Queridos, quando nós temos certeza de salvação, nós temos alegria. Quando nós temos certeza de que Cristo realmente morreu por nós e nós iremos realmente desfrutar dessa vida, nós já desfrutamos dessa vida com Ele. Isso nos enche de alegria. E diante das ameaças que estavam acontecendo ali, diante daqueles falsos mestres que estavam minando a alegria daqueles crentes, João fala: olha, eu sei o que vai trazer alegria para vocês. A certeza de que vocês são salvos. E isso deve trazer alegria também para nós hoje. Esse é o objetivo de João. Irmãos, nós cansamos da luta aqui. Vez por outra, os nossos sentimentos nos traem. Vez por outra, o nosso ânimo acaba. Nós vemos as lutas com os nossos pecados às vezes minguando e nós não vemos esperança muitas vezes. Nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e nós falamos: poxa vida, parece que as coisas não vão melhorar. E nós ficamos abatidos, muitas pessoas ficam cansadas e em lágrimas às vezes nós nos vemos entristecidos pela dificuldade da vida cristã. E isso é verdade. A vida cristã é difícil. Jesus falou que nós teríamos aflição. Mas, queridos, existe um paradoxo na vida cristã. Como alinhar isso, eu não sei. Mas ao mesmo tempo que é difícil, pelo mesmo lado que é complicado, que nos cansa, que o nosso ânimo a todo tempo é colocado à prova, por outro lado, nós olhamos para a salvação que nós temos em Cristo e isso nos enche de alegria para continuar. Nós estamos cansados, mas continuamos. Paulo fala isso. Nós estamos cansados, mas não desistimos. Desanimados, mas não paramos. Nós vamos caminhando. Nós estamos tristes. Eu e você estamos tristes com o mundo ao nosso redor. Nós vemos a política caindo. Nós vemos as autoridades fazendo um verdadeiro vexame na justiça. Nós vemos os preços das coisas subindo e nosso dinheiro cada vez ficando menor. Nós vemos o mundo inteiro desabando e nós ficamos desanimados. Nós vemos os impostos que nós temos que pagar. Se você é um empresário, você sabe que você paga muito mais imposto do que o Estado realmente te dá. E se você é um cidadão, você sabe que isso é muito mais claro quando você anda na rua e vê que o seu imposto é muito bem aplicado no asfalto que você anda, muito bem aplicado na sua rede de telefonia celular, muito bem aplicado em tudo que você faz, não é mesmo? Claro que não. Tudo está uma desgraça. E parece que a coisa só piora. E ser crente num mundo como esse é difícil. Mas nós olhamos para isso e se nós não colocarmos do outro lado da balança a alegria da nossa salvação, nós desanimamos. Igual o pastor Thomas comentou hoje de manhã na EBD. Nós precisamos sempre contrapor esta alegria que João nos diz. Ainda que o mundo passe, e João diz na sua epístola que o mundo passa, com todas as suas coisas ele passa. Nós olhamos para Cristo e falamos: não, eu não vivo essa vida pelo que eu vejo aqui. Eu vivo essa vida pela vida que Ele já me deu. Eu vivo essa vida pela morte que Ele morreu no meu lugar. E isso me dá ânimo para continuar. E isso me dá força para seguir. Isso me traz alegria em meio à tristeza. Isso me traz consolo em meio ao desespero. E esse é o paradoxo da vida cristã. Nós vamos caminhando por um lado, às vezes muito tristes, mas sempre reconfortados pela alegria da nossa salvação. Queridos, nós como crentes não podemos ser batizados no suco de limão.
Nós não podemos ser pessoas que vivem resmungando da vida. Nós não podemos ser pessoas que vivem amaldiçoando os céus pelo que acontece. Nós não podemos ser pessoas que reclamam a todo instante, ser murmuradores. Nós não podemos fazer isso, porque nós temos uma alegria. Enquanto nós somos inconstantes, o nosso Deus nos dá a certeza de salvação constantemente. Nós não dependemos das circunstâncias. Nós dependemos de olhar para Cristo. Por isso, constantemente, queridos, nós precisamos lembrar disso. Porque esse é o objetivo de João aqui. Em meio às dificuldades, olhar para Cristo e para a salvação que Ele deu. E por fim, ele termina, versículo 13. O Evangelho de João, João 20:31, ele termina falando que ele registrou aquilo tudo que Jesus fez, para que nós saibamos que Jesus é o Cristo, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Agora parece que João dá um mais aqui, João dá um plus aqui. Ele fala assim: agora que vocês já são crentes, agora que vocês creem no Filho de Deus, agora vocês precisam saber que vocês têm a vida eterna. Queridos, essa é uma dinâmica da vida cristã. Parece que João coloca um processo aqui. Enquanto no seu evangelho o objetivo dele era produzir fé, na sua epístola o objetivo dele é trazer conhecimento, é trazer solidez, é trazer robustez, é relembrar verdades do evangelho e fazer com que eles crescessem, aqueles irmãos crescessem em maturidade cristã. E parece que na teologia de João há um processo. Eu quero terminar mencionando as etapas desse processo. Em primeiro lugar, queridos, nós ouvimos. E ao ouvir, nós cremos. Ao crer, nós vivemos. E ao viver, nós sabemos. Esse é um processo curioso que João coloca, não só na sua epístola, mas se nós colocarmos o Evangelho de João, toda a teologia de João, as suas cartas, o seu Evangelho. Por isso, queridos, quando as dúvidas assolarem o seu coração, e elas vão assolar, em algum momento e outro você vai duvidar da sua fé. Em algum momento e outro você vai duvidar da sua salvação. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Quando isso acontecer, quando as dúvidas vierem, lembre desse processo. Você já ouviu. Continue ouvindo a Escritura. Continue ouvindo o Evangelho que te salvou um dia. Creia nesse Evangelho, porque um dia você creu. Continue crendo na Palavra de Deus. Mesmo que isso não pareça fazer sentido naquele momento, creia. Creia porque Deus é a verdade. Deus é a vida. Ele sabe o que nós precisamos. Creia nisso. Depois de ouvir e crer, viva de acordo com aquilo que você creu. Viva de acordo com aquilo. Coloque em prática aquela doutrina. Coloque em prática aquela verdade que você aprendeu. E tenha certeza que em um momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, você vai saber, você terá convicção de que aquilo de fato é a verdade. E que aquilo de fato é a vida que Deus quer que você viva. Você saberá que a verdade de Deus, o testemunho de Deus é verdadeiro e que faz todo sentido crer em Cristo como nosso Salvador. Quando as dúvidas vierem, não. Deixe que os questionamentos definam quem você é. Deixe que as respostas que a Bíblia dá definam quem você é. Crer no testemunho de Deus sobre Cristo nos traz certeza de salvação. Os irmãos, vocês lembram das 3 características dessa certeza? A primeira é que ela é pessoal. A segunda é que ela é objetiva. E a terceira eu não falei para vocês. A terceira é que ela é verificável. Nós verificamos, eu e você conseguimos olhar para a nossa vida e verificar a certeza da nossa salvação. Verificar a obra de Deus em nós. Ela é pessoal, ela é objetiva. E ela é verificável. E assim João mostra para nós. Qual foi o cerne, o principal motivo pelo qual ele escreveu sua carta. E esse mesmo objetivo é válido para mim e para você. Hoje, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nós somos inconstantes, nós temos medos, nós temos dúvidas, nós temos receios, mas a tua palavra é constante, o Senhor é constante. O Senhor não muda e o tão evangelho, Pai, é a verdade que nos salva de nós mesmos. Senhor, nós queremos te agradecer por essas verdades registradas praticamente 2000 anos atrás, mas que são tão atuais a nós. Obrigado pela certeza da nossa salvação, Pai, que mesmo tudo desabando fora e dentro de nós temos a certeza da sua obra em nossas vidas, nós temos a certeza da obra de Cristo em nós, a obra de Cristo na cruz, e o que ela representa para nós. Obrigado porque ele morreu por nós e essa certeza agora é uma certeza pessoal. Obrigado porque essa certeza é uma certeza objetiva, Pai, sem espaço para dúvida ou outros elementos ao lado de Jesus. Não, o alvo da nossa fé é o único e exclusivamente Cristo. E obrigado porque essa certeza também é verificável, Pai. Nós podemos analisar a nossa vida, olhar para a nossa vida e descansar no cuidado do Senhor e na sua salvação para nós.
Obrigado, Pai. Enchem o nosso coração com essas verdades constantemente. E que o Evangelho, Pai, sempre nos leve, sempre nos direcione a uma vida de dependência do Senhor constantemente. É isso que nós pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.